Olá, quinto ano! Nós iremos iniciar a nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre as medidas. E a primeira medida que nós iremos abordar é a medida de comprimento. Dentro das medidas de comprimento, nós temos o metro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro. O metro é a unidade de medida de comprimento padrão e a partir dela surgiu essas outras. Mas sempre foi assim? A gente vai observar na história que os povos mais antigos, para medir determinado objeto ou comprimento de uma distância maior, eles se baseavam na medida do seu corpo. E as medidas eram o pé, o passo, a polegada, o palmo, a jarda, a braça ou o cúbito. Só que com o passar do tempo, esses mesmos povos que utilizavam essas medidas, eles sentiram a necessidade de obter uma medida padrão. Porque se nós podemos fazer isso no nosso dia a dia. Se nós medimos o tamanho da nossa sala, utilizando a medida do nosso pé, vai ter tamanhos diferentes, porque pessoas têm tamanhos de pé diferentes. Então, houve a necessidade de criar uma unidade de medida padrão, e essa unidade ela foi chamada de metro. O metro ele é representado pela letra M. E aí eu escrevo assim, 1 metro. Digamos que eu irei montar uma prateleira na minha casa, onde eu tenho duas tábuas de 50 centímetros cada. (50 centímetros mais 50 centímetros). Se eu junto as duas, 50 centímetros com 50 centímetros, eu vou ter 100 centímetros. Com isso, eu digo que 1 metro equivale a 100 centímetros. 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. O metro, ele é utilizado para medir, por exemplo, a distância de um lado da rua para o outro. Já o centímetro, ele é utilizado para medir tamanhos pequenos, como, por exemplo, a medida de um caderno. Eu quero saber qual a medida desse caderno, o comprimento dele e a altura dele. Então, essas medidas eu utilizo no centímetro. E como nós já vimos aqui, 100 centímetros é o equivalente a 1 metro. O centímetro ele é representado pela letra cm. É a mesma coisa de eu dizer que 1 metro foi dividido em 100 partes iguais. Tenho aqui uma fita métrica. E aí, vocês percebem que ela começa aqui nessa parte dourada, que seria o número 1. E ela foi dividida, olha, em centímetros, como está escrito aqui, em centímetros. E aí, são divididos em partes iguais, a distância de 1 centímetro para o outro, de uma parte para o outro, representa 1 centímetro, ou seja, é o mesmo tamanho. E aí, eu venho até chegar em 1 metro. Ou seja, aqui onde está representando 1 metro, está escrito 100. 1 metro equivale a 100 centímetros. Mas se eu quero medir tamanhos bem menores do que o centímetro, como, por exemplo, o tamanho de uma formiga.
Isso eu irei medir em milímetros, porque é uma medida mais adequada. O tamanho de uma formiga, o tamanho de uma mosca, o tamanho de um parafuso, eu utilizo o milímetro, que é representado pela letra MM, tá? Então, eu digo que 1 centímetro, esse pedacinho equivale a 1 centímetro. 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, ele foi dividido em 10 partes iguais. Já o quilômetro, ele é utilizado para medir distâncias bem maiores, como, por exemplo, a distância de uma cidade para outra. Se eu quero saber a distância de Itaituba para Santarém, é uma distância bem grande. Eu posso utilizar em metros? Posso, mas a medida mais adequada seria o quilômetro. Se eu digo que eu tenho 1 quilômetro, eu posso dizer que esse 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E o quilômetro é representado pela letra km. Então, recapitulando aqui o que nós estudamos, nós temos as medidas de comprimento, temos o metro como unidade de medida padrão e o centímetro, milímetro, quilômetro, elas são múltiplos e submúltiplos dessa medida, que é o metro. E eu digo que 1 metro equivale a 100 centímetros. O metro ele é utilizado para medir uma distância que não é tão grande, mas que também não é tão pequena, como, por exemplo, a distância de uma rua, de uma quadra. O centímetro ele é utilizado para medir medidas pequenas, como a distância de um caderno, o tamanho de um determinado objeto. Já o milímetro, ele é utilizado para medir tamanhos bem pequenos, como o tamanho de um parafuso, de um inseto que seja bem pequeno. E o quilômetro, ele é utilizado para distâncias bem maiores, como, por exemplo, a distância de uma cidade para outra. Sobre as medidas, eu trouxe aqui essas medidas para vocês de massa e de capacidade. E tenho aqui alguns produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, temos na nossa casa, e nós iremos identificar se ele se encaixa na medida de massa ou na medida de capacidade. Mas antes disso, nós iremos para a definição de o que é massa e o que é capacidade. Vamos lá. Então, quando nós medimos as massas, geralmente nós utilizamos o quilograma, que eu represento pela letra K e o G. Toda vez que eu falo de quilograma, eu utilizo essas duas letras, o K e o G. Ou a grama, apenas a grama. Quando eu quero falar em pesos maiores, eu utilizo o quilograma, e o peso menor eu utilizo apenas a grama. Devemos utilizar a palavra grama no masculino. Aí nós iremos nos referir à unidade de medida de massa. Por exemplo, nós podemos dizer que nós compramos 200 no masculino gramas de queijo, ou 900 gramas de carne, sempre no masculino. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Mil gramas corresponde a 1 quilo.
Ainda na medida de massa, nós temos também a miligrama, representado pela letra mg. Eu digo que uma grama corresponde a 1000 miligramas. 1 quilo é igual a 1000 gramas. 1 grama é igual a 1000 miligramas. Na medida de capacidade, eu tenho o litro, representado pela letra L. E tenho o mililitro, representado pela letra ml, dessa forma. Mililitro. E eu digo que 1 litro é o equivalente a 1000 mililitros. Um litro corresponde a 1000 mililitros ou ml, como nós utilizamos no nosso cotidiano. E agora nós iremos separar aqui com esses produtos que nós temos o que faz parte da massa e o que faz parte da capacidade. Então, aqui eu tenho o leite. Basta eu olhar a embalagem do leite. Aqui embaixo diz que é 200 gramas. Se é 200 gramas, então eu digo que o pacote de leite, ele se encaixa na medida de massa. Tem um pacote de suco e aqui embaixo ele diz que é 25 gramas. Ou seja, se é gramas, ele se encaixa na medida de massa também. Tenho aqui um alvejante e na embalagem dele diz que é 1 litro. Se é 1 litro, né? 1 litro se encaixa na medida de capacidade. Café, 250 gramas, medida de massa. Tenho aqui um sabão líquido e na embalagem ele diz que é 500 ml, ou seja, 500 mililitros. E se encaixa aqui em medidas de capacidade. Amaciante diz 500 ml, ou seja, também faz parte da medida de capacidade. Pacote de sabão em pó, ele vem representado aqui embaixo 500 gramas. Se eu quero 1 quilo de sabão em pó, basta eu ter 2 pacotes desse. 500 mais 500 é igual a 1000 gramas, e 1000 gramas é igual a 1 quilo. Também é medida de massa. A caixinha de creme dental, 90 gramas, medida de massa. Esse pacote de massa de arroz, ele vem aqui representando que é 500 gramas. Se eu quero 1 quilo, basta eu ter 2 pacotes desse. 2 pacotes de 500 é igual a 1000 gramas, ou seja, 1 quilo. O sal, aqui ele já vem dizendo que é 1 quilo. Percebam que esse vem representado em gramas, 500 gramas. Já esse, como já tem 1000 gramas aqui, ele já
coloca 1 quilo e não representa em 1000 gramas, porque nós já sabemos que 1000 gramas corresponde a 1 quilo. Tenho esse pacote de pão integral e aqui ele diz 400 gramas. O pacote de arroz vem representando aqui também 1 quilo. Eu deixei esse para o final, porque aqui, ó, ele vem em algumas embalagens, ela vai vir assim, representado tanto em ml, como também em gramas. Ou seja, o peso dessa embalagem, com o produto que tem dentro, é 302 gramas. Mas, se for levar em consideração o líquido que tem dentro, é 360 ml, ou seja, 360 mililitros. Então, a embalagem que tem líquido dentro, mas que também vem representado por gramas. Ainda falando sobre medidas, nós temos a medida de temperatura. E quando nós queremos medir a temperatura, nós utilizamos um termômetro. E existe vários tipos de termômetro. Tem o termômetro de rua, o termômetro de álcool e o termômetro digital. Geralmente, esse termômetro digital nós utilizamos para medir a temperatura do nosso corpo. Aqui no Brasil, quando nós vamos medir a temperatura, seja do corpo, de um objeto, de um alimento ou do tempo, nós utilizamos a medida graus Celsius. A gente escreve assim. E representamos por essa bolinha e a letra C. Aqui no Brasil. Em outros lugares, eles têm outras medidas, se baseiam em outras unidades de medida. Mas aqui no Brasil, nós utilizamos o grau Celsius. A temperatura do lugar onde nós estamos, ela varia. Tem dias, por exemplo, na nossa cidade, a temperatura está mais baixa, ou seja, está mais frio. Mas tem dias que a temperatura está mais alta, ou seja, está mais quente. E existe uma variação de temperatura, ou seja, a variação é você saber a temperatura que estava ontem na sua cidade, a temperatura que está hoje e fazer a diferença das duas, ou seja, a maior pela menor. Então, vamos supor que ontem na nossa cidade a temperatura estava 30 graus. E hoje a temperatura está 32 graus. Qual a variação de temperatura? Eu observo qual é a maior, 32 graus, subtraio da menor, que é 30 graus. Feito a subtração, eu irei saber qual é a variação de temperatura entre essas duas. 32 menos 30 é igual a 2 graus Celsius. Não esquecer de colocar a unidade. E ainda temos as medidas de tempo. Para medir o tempo, nós utilizamos o relógio. E como unidade de tempo, nós temos a hora, os minutos, e os segundos. A hora eu represento pela letra H, minutos eu represento pela letra M e N, Mi de minutos, e segundos pela letra S. O relógio ele é dividido em 12 partes. 12 partes iguais. Aqui no topo eu tenho o número 12, aqui sempre é o número 3, aqui é o numeral 6 e aqui é o numeral 9. Aqui eu vou ter o 1 e o 2, o 4 e o 5
o 7 e o 8, o 10 e o 11. Eu tenho aqui o ponteiro maior, que é o ponteiro 2 minutos, e o ponteiro menor é o ponteiro da hora. E ainda tenho um terceiro ponteiro bem mais fino, que corre uma velocidade bem mais rápida, que é o ponteiro do segundo. Eu posso dizer que a hora, uma hora, ela é dividida em minutos, ou seja, uma hora equivale a 60 minutos. Ou seja, esse ponteiro maior, ele vai dar uma volta completa para esse ponteiro sair do número 4 e ir para o número 5. E 1 minuto é o equivalente a 60 segundos. Ou seja, esse ponteiro do segundo, ele precisa dar uma volta inteira para que se passe 1 minuto. Mas é somente o relógio que eu utilizo como medida de tempo? Não. Eu posso utilizar como medida de tempo também o calendário. O calendário, ele é dividido em meses. Tem 12 meses, mas eu posso contar o tempo em dias, semanas, em meses, em bimestres, ou seja, a cada 2 meses, em trimestres a cada 3 meses e semestre a cada 6 meses. Essa é a forma que eu utilizo para medir o tempo, certo?